Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Glória a Deus. Mais 4 e nós já vamos estar encerrando a carta aos Romanos, né? É mais uma vitória para nós. Estou feliz de estar conosco aqui o Pedrinho lá atrás, né? Pedrinho, o Guilherme, né? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, o presbítero Ailson, né? Que sempre que pode estar aqui com a gente adorando a Deus. Vamos ler Romanos 11, eu vou ler o versículo 1 e depois nós vamos iniciar a exposição. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Somente até aqui. Bem, pode tomar seu assento. Eu prometo ser bem conciso naquilo que eu vou falar, porque há muitos tópicos aqui que, se nós formos se aprofundar, não haveria tempo para nós não. Mas aqui nós falamos em algumas cartas que onde Paulo estava falando diretamente com judeus, com israelitas. Mas aqui, nesse caso, nós vemos o texto. Paulo dá o contexto para quem ele estava falando, e o público-alvo de Paulo agora eram os gentios. Por mais que ele esteja falando sobre judeus, sobre a salvação dos israelitas, ele estava falando porque ele achou a necessidade de tratar algo na alma dos gentios da igreja de Roma. E ele vai perceber que havia um orgulho ali no coração dos gentios, porque nós dizemos, há pregadores que dizem que o fato de Israel ter negligenciado a aceitação em tempo oportuno do Filho de Deus, nós gentios fomos colocados à frente, e isso se tornou motivo de orgulho, porque isso é fato, mas não é para se tornar orgulho. E Paulo vai tratar exatamente o cerne da questão com os gentios daquela igreja. E ele vai começar com uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica, irmãos? Pergunta retórica é uma pergunta que ele não está esperando uma resposta. É uma pergunta que faz parte da retórica, faz parte da exposição. É apenas para poder criar uma resposta que ninguém está perguntando, mas que irá surgir. Então Paulo se antecipa e ele pergunta: porventura tropeçaram para cair? Aí nós lembramos de Romanos 9, 33, onde Paulo vai abordar aqui, falando para os judeus, que os judeus, na tentativa de se salvar pelas obras, tropeçaram em Cristo, porque não tem como se salvar sem Cristo. Não é pelas obras, é pela fé, tem que crer nele. Então aqui ele vai falar para os gentios agora. Ele deixa ali o cenário dos judeus e agora vai falar para os gentios. Mas vocês, gentios, entendam, eles tropeçaram para cair? Não foi para cair. Esse tombo, na verdade, era para dar salvação a eles. Através desse tombo, eles iriam perceber aquilo que o fez tropeçar. E aí eu tenho que falar daquele incômodo que o Espírito Santo gera. Tem gente que fala que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Ele incomoda, ele confronta. Ele confronta, e tem vezes que ele é bem persistente e agudo na nossa alma, quando ele quer esclarecer algumas coisas. Ainda mais quando é particular. O negócio vem no meio de uma multidão e você fala: papai está falando comigo. Tem um monte de gente aqui, mas a fisgada está vindo aqui, e não é infarto não, é a palavra de Deus que está vindo diretamente em mim.
Louvado seja Deus. E aqui então Paulo vai dizer para os gentios: eles não tropeçaram para cair, mas tropeçaram todavia para que vocês recebessem a salvação. E não tem como a gente ficar aqui tentando elaborar, irmãos, teses para tentar identificar em Deus a causa de tudo, porque não vamos entender. Nós vamos entender um pouco, mas a complexidade do porquê que Deus fez isso, permitiu um cair para que o outro se levantasse, é só Deus quem sabe. Tá, irmãos? Então aqui Deus fala sobre esse tombo. Depois eu vou aplicar o texto, mas eu tenho que correr. Eu vou correr e depois eu dou as aplicações. Paulo agora, por exemplo, ele vai colocar ele como exemplo, porque a igreja a qual Paulo está pregando, de Roma, havia gentios e judeus, e Paulo vem falando muito de judeu, de israelita, mas só que essa igreja também tinha judeus, israelitas salvos, no meio desses gentios. Então os irmãos imaginam, Paulo vem repreendendo e mostrando como que eles foram desobedientes, como que eles tropeçaram, é tudo de ruim. De repente pode ressoar no ouvido deles, na mente deles: então como terá salvação para algum israelita? Será que é possível então um judeu ser salvo, mediante a tudo isso que Paulo tem pregado? E Paulo vai deixar bem claro isso, que haverá salvação. E aí ele vai iniciar dizendo que eu sou o exemplo, eu sou israelita, mas alcancei a graça de Deus. Ele vai se usar primeiro, mas depois ele vai abordar a questão do remanescente preservado, e ele está incluído também, para poder provar que Deus continua salvando os judeus, que ele não desistiu dos judeus, porque alguns judeus rejeitaram, porque tem judeu e israelita, é a mesma coisa, mas tem israelita, irmãos, fiel, tem israelita piedoso, tem crente em Israel, irmãos. Então naquele mesmo tempo de Paulo havia crentes lá, então ele está falando desses agora. Ele fala: vocês pensam que todo Israel foi rejeitado por causa do erro de Israel? Não, mas Deus rejeitou apenas aqueles que endureceram o seu coração. Endureceram o coração, por isso estão fora da promessa. Mas a mexida que Deus vai dar na humanidade para salvar os gentios, ele vai dizer que vai despertar ciúme em Israel. E é de propósito. Esse ciúme é provocado de propósito. É por isso que a gente vê Paulo brigando com fariseus, com judeus, e judeus sempre questionando acerca dos gentios, acerca dos pecadores que estão sendo salvos e que não são judeus nem israelitas. Então Paulo sempre está criticando, sempre está debatendo com eles para mostrar que Deus salvou eles, para provar que o fato deles terem sido colocados na linha de frente não significa que Israel está totalmente perdida. Significa que eles rejeitaram, mas ainda há tempo para eles poderem aceitar o Senhor, se reconciliar, ainda dá tempo. E Deus ele fala, aí é interessante, porque Paulo vai usar, a fim de falar sobre essa questão do remanescente, para provar, Paulo vai fazer uma coisa que pregador tem que fazer, embasar na Bíblia, na história. E ele vai usar, ele vai falar aqui, irmãos, sobre o remanescente fiel. Ele vai citar 1 Reis 19, quando Elias está lá na caverna, ele sai da árvore de zimbro, o anjo desperta ele, ele vai para a caverna, e dentro da caverna, ele vê lá o terremoto, vê o furacão, ele vê tudo aquilo passar, e vem Deus na brisa suave, perguntando: o que fazes aqui, Elias? E de repente Elias começa a murmurar mais um pouco, e ele fala: ó Senhor, mataram todos os profetas de Israel, só eu, ó o vitimismo também,
Só eu. Porque esse olhar muito para mim esconde uma vítima que precisa se libertar. Ainda mais quando é para coisa ruim. Só eu que adoeço, só eu que sofro. Tem muita gente sofrendo e muito mais do que nós. Então precisamos levar em consideração a bênção de Deus. Porque estamos às vezes doentes, mas sempre Deus nos dará suporte no meio da aflição. Mesmo doente, a gente continua vindo para a igreja, estamos aí. Mesmo doente, às vezes no hospital a gente consegue acessar a internet e conseguimos ouvir pregação, palavra. Então isso é o suporte que Deus nos dá. Então agradeça. Não reclame daquilo que você não tem quando estiver ruim a coisa, mas agradeça pelo que você tem. É pouco, mas você tem alguma coisa. Tem gente que não tem nada. Então glorifique ao nome do Senhor. Você que pode, acredita nessa palavra, glorifique a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias vai falar: somente eu fiquei como profeta. Aí Deus vai dar um tapa na soberba dele. Vai acabar com o vitimismo dele. Falou: que só tem você, Elias. Eu preservei 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Não é só você, eu preservei. E outra coisa que ele está combatendo é essa questão de ficar generalizando tudo. Por causa da minha dor eu generalizo. Porque eu pequei, todo mundo é pecador. Tem gente que é assim: porque eu pequei, todo mundo é pecador. Ah, porque eu tive uma experiência ruim com o pastor fulano e tal, todos os pastores não prestam. Ah, porque eu tive uma experiência ruim no grupo das irmãs, nunca mais eu sento lá. Aí Deus vai falar: ainda tenho 7.000. Elias, você conhece a sua história, a sua visão é limitada, mas lembre-se que eu contemplo tudo. O globo da terra está nas minhas mãos e eu sei exatamente aonde estão os meus escolhidos. E é interessante nesse ponto, irmãos, esclarecer que preservar aqui não significa que roubar a consciência, roubar o direito de escolha que o próprio Deus deu. Não é uma pré-eleição. Não estamos falando de predestinação. Deus predestinou 7.000, não é isso. Porque vai deixar bem claro na Escritura por que Deus rejeitou Israel, que é um povo escolhido por Ele. É simples, capítulo 10, versículo 21. Olha o que Deus vai dizer: contra Israel, porém, diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Está esclarecido? Aí a pessoa quer usar a base, vamos usar Mateus 13, que vai falar das parábolas. Aí vão usar essa base dizendo o seguinte: quando Jesus diz: por que eu digo por parábolas? Eu digo por parábolas para que eles ouvindo não ouçam, eles vendo não vejam, e não entendam e não compreendam, para que se percam. Geralmente quem usa esse texto para poder argumentar sobre a predestinação, para dizer que alguns já nasceram para ser salvos e outros Deus já fez só para morrer e para sofrer. Essa é a teoria. Alguns vão nascer para ir para o inferno e outros vão nascer porque Deus escolheu, se deu bem, foi bem sucedido, porque Deus já elegeu, colocou a marca nele: esse daqui é salvo. Aí tem alguns problemas aqui. A pessoa pode estar na igreja, pode se desviar, mas se ela aceitou Jesus, ela está salva para sempre. E isso não é verdade, porque há uma renúncia todos os dias a se fazer, e a Bíblia é clara nisso, todo dia. Então nós percebemos quanto equívoco tem nessa tese que há dos calvinistas, né? Não vou entrar nesse mérito, porque eu já disse aqui que eu não gosto muito disso. Armínio, Calvino, para mim é Jesus, é melhor. Mas a questão aqui há muita contradição, e uma dessa é essa questão da predestinação. E a outra, sobre Mateus, eles vão usar sempre Marcos, porque Marcos termina aqui. Marcos, quando estava explicando, Jesus está explicando a parábola,
Marcos chega nesse ponto, ele para, ele fala, para que eles vendo não percebam e não entendam e se perca. Qualquer um que lê isso aqui vai entender predestinação, mas lê Mateus, uma perspectiva judaica, para os judeus, para os judeus. Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. E olha que interessante, Marcos foi para os romanos, e Lucas para os gregos. João foi escrito para toda a humanidade em geral. E aqui ele vai dizer isso. Só que Mateus, olha a continuação. Porque esse é o povo que Isaías escreveu. Eles vendo, não vê. Sabe qual que é o contexto embaixo? Porque eles endureceram o coração. Vou traduzir para ficar bem mais claro e bem simples, para poder você acolher no coração e ver como isso é precioso. Que Deus não fica olhando para a obra igual a gente fica pensando, Ele fica olhando dentro do nosso coração. E é isso que Ele leva em conta. Ele olhava para o judeu cheio de obra e olhava para alguém que não tinha nada para oferecer. Só que o coração estava ali, sangrando, arrependido. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer: esse povo decidiu endurecer o coração deles. Se você decidir endurecer o seu coração, você pode até começar na brincadeira: nasci católico, vou morrer católico. Nasci no espiritismo, vou morrer no espiritismo. Tem gente que começa assim com ar de orgulho, mas ele ainda tem o comando. Ele ainda pode decidir se ele vai sair ou vai continuar. Ele ainda tem o poder de decisão. Só que se a pessoa persistir em Deus falando com ela continuar sendo dura, Deus vai ajudar ela a continuar a ser mais dura ainda. Você não quer ver? Vou te ajudar a tampar seus olhos. Já que você quer se perder, eu te ajudo. Porque eu já disse aqui, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 1, sobre a culpa universal. Todos nós somos deveríamos ser condenados ao inferno por mérito. Se fosse levar em conta a questão de meritocracia, ninguém aqui entrava no céu, nós iríamos para o inferno. Infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que nós todos somos culpados e destituídos estamos da glória de Deus. Somente a graça dele, pela fé. Aí entra a questão da humildade, porque eu tenho que aceitar que não é pela minha força. Eu não tenho capacidade mental, intelectual, e não tenho capacidade financeira, não tenho status, não tenho nada para chegar lá, irmãos. Não é porque o meu pai era bem conhecido, não é porque meu pai era pastor presidente, não é porque o meu pai era o presidente da república, nem que era o rei. Para Deus tanto faz isso, irmãos. É simplesmente se Ele olhar no teu coração e ver que há fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses serão salvos. E para deixar bem claro isso, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, mas aí tá bom, vamos ler a história. Deus mandou uma praga. Antes de mandar a praga falou: libera o meu povo ou eu vou enviar uma praga aí. Aí começou a fazer joguinho com Deus, foi se fazer de duro. Deus foi lá e foi apertando. Primeiro mandou mosca, primeiro mandou ali o mar de sangue, e depois ele foi aumentando. A praga foi do básico ao avançado, do princípio até o derradeiro. Quando chegou na última, culminou na morte do primogênito de Faraó. E todas as vezes Moisés ia lá, as 10 vezes: libera. O que ele está sendo? Duro de coração. Aí quando ele falou: então eu vou liberar, Deus falou: agora eu vou endurecer, porque agora você já me cansou. Agora chega, já esgotou a minha taça.
Agora Deus não quer mais que o povo dele só seja liberto, mas Deus agora quer fulminar aquele que aprisionou o povo e ainda ficou contendendo com Deus. É duro de falar, porque a gente está acostumado a falar naquele Deus de, oh Deus de florzinha, Deus amoroso, e Deus é amor mesmo, irmãos. Só que a gente tem que levar em conta todos os atributos de Deus. O mesmo Deus que te amou e te resgatou é o mesmo Deus que dentro da tua casa está te acompanhando. E Ele requer de você que você seja justo, que você seja íntegro, que nas escondidas você seja o mesmo crente que você é dentro da igreja. Porque não adianta se comportar como crente aqui, mas lá fora com coração de egípcio. Não adianta. Aqui é pastor, lá fora é faraó. O que adianta? Está caminhando a passos largos para o inferno, dizendo que está indo para o céu. Louvado seja Deus. Vamos avançar, porque os irmãos já perceberam que é muita coisa. Então essa eleição, Paulo deixa claro, ela foi pela graça, não foi pelas obras. Ele está explicando para os gentios: gentios, eles tropeçaram porque acreditaram nas obras. Acreditar nas obras é acreditar que eu posso fazer algo para ser salvo, mas não pode. Eu também era da tribo de Benjamim, eu era israelita, eu mais do que ninguém sei, porque eu tenho bagagem sobre isso que eu tive que largar para poder avançar com Cristo. Tive que considerar tudo esterco, e vocês também terão. E ele fala: gentios, não cai no mesmo erro, não cai no mesmo erro. Depois nós temos aqui do versículo 11 ao 24 falando sobre a inclusão dos gentios e o futuro de Israel, mostrando que Deus não abandonou Israel. O propósito da queda de Israel, a rejeição temporária de Israel, teve o propósito de levar a salvação aos gentios, provocando-os a emulação, o ciúme. Oh, coisa gostosa, né, irmãos? É o único jeito que o ciúme pode ser usado. Você está entendendo? O nosso ciúme é algo da carne, mas o ciúme de Deus não, irmão, é diferente. Deus vai gerar o ciúme para trazer para a salvação. Deus vai usar isso. Eles vão ver assim: nossa, mas é eu que sei a Torá, que estudo desde quando tinha 12 anos de idade. Foi eu que me formei nas melhores escolas judaicas. E agora olha ali quem está entrando. Eles veem um gentio, cada hora passa um com uma roupa esquisita, diferente, entrando, representando uma nação diferente. Daqui a pouco passa ali um brasileiro, e eles falam: como isso? Não, a salvação é só para nós. E Deus está falando: não, eles receberam pela fé. Por causa da dureza de coração de vocês e por causa da vossa incredulidade, eu coloquei adiante as meretrizes, os publicanos, os pecadores, todos foram adiante. Que significa que se você rejeitar, Deus coloca outro no teu lugar. Isso não estava no script, mas é realidade. Por isso que você vê banco vazio. Às vezes nós pensamos assim, que banco vazio é sinônimo de, né, que às vezes a igreja está ruim. Muitos desses se afastaram, alguns se entristeceram, mas teve alguns que se afastaram exatamente porque desprezaram a oportunidade de estar na presença de Deus. Rejeitaram todas as vezes que Deus, enquanto ele estava nesse banco, falou com ele. E quando saiu, Deus avisou para não sair, porque Deus não permite ninguém sair sem avisar. Saiu sobre aviso que ia dar ruim, e saiu. Por isso, agora encontra obstáculo. Aquele ditado: cair é do homem, o levantar é de Deus. Entenda, se você decidir se desviar, é você. Mas não diga que você vai se decidir levantar-se, porque não é você quem decide. É uma pequena parcela. É uma pequena parcela
Mas se você está de pé, foi porque a graça de Deus pegou na tua mão. Se você está de pé, é porque Deus enviou um crente lá naquele lugar, naquele dia, para poder estender a mão e te levantar. E aquele crente era a graça de Deus te dando mais uma oportunidade. Arabaia céu, eminarabaia sou. A oportunidade de Deus é essa. Às vezes no hospital, às vezes é um leito, e é a graça de Deus abraçando e dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. É que a gente sempre interpreta as coisas como ruim de cara. Nunca interpretamos: é Deus que está me paralisando por algum motivo. É Deus que está desviando o meu foco daquilo que eu estou olhando, porque senão eu não vou encontrar-se com Ele. Mas deixa eu te dizer, às vezes não é Satanás que está te puxando para trás. Às vezes, se você continuar avançando, para o diabo será melhor. Mas Deus está puxando. Deus está sendo a pedra de tropeço sobre a sua vida, para você não cair. Só que tenha ciência de quando você cair, tropeçar nessa pedra de tropeço. Quando você cair em si, sabe o que é tropeçar, irmão, nessa pedra de tropeço? É quando você está lá no meio dos porcos. Você está lá no meio dos porcos e você deseja comer as bolotas, sendo que você tinha comida agradável dentro de casa, tinha abraço todo dia, tinha atenção do pai todo dia, e foi buscar lá fora. Isso é tropeçar. Foi tentar buscar com as próprias mãos, com as próprias pernas, e quando tropeçou, caiu em si, sozinho. Eu não consigo. Vou voltar para lá, para a casa do meu pai. Eu vou deixar ele decidir por mim, porque eu não sei tomar decisão, ele sabe. Louvado seja Deus. Então, irmãos, valorize. Alguns tombos na sua vida foi Deus quem permitiu. Teve algumas quedas que não foi para te derrubar, mas algumas quedas, alguns tombos foi Deus que permitiu você cair, para que quando você se levantasse, você honrasse o único que pôde te colocar de pé. Porque tem crente que está sentado na cadeira, irmãos, está sentado no banco, nunca sofreu, nunca passou por nenhuma provação, nunca sofreu abandono, nunca sofreu rejeição. Aí cruza o braço e fala: não vou fazer nada, eu só vou ficar aqui parado. Aí Deus vai fazer ele valorizar. Deus vai fazer ele entender o porquê que ele está aqui. E não tem outro jeito, irmãos. Eu não conheço outra escola de Deus a não ser a escola do deserto. Deuteronômio capítulo 8. É a escola dos arrogantes. A escola daquele que acha: eu faço. Ele fala: faz? Então vamos ver. Vamos ver, vem. Vem ver. E muitos irmãos, por causa de não abrir mão da arrogância e da prepotência, estão rodando nesse deserto há mais de 40 anos, igual o povo de Israel, e se pergunta todos os dias para Deus por que vivencia todos os dias o mesmo cenário. Porque não permitiu o coração ser quebrado ainda. Porque se a gente mudar a mentalidade, metanoia é mudança de mente. Se a gente se converter de verdade, a nossa mentalidade vai mudar automaticamente. Não tem como eu me converter e eu sair daqui pisando duro, dizendo: amanhã me converti, mas amanhã eu vou seguir minha vida do mesmo jeito. Não. Se antes de se converter você estava olhando para cá, após, Deus vai direcionar o teu olhar. Você não quer olhar para cá, você quer olhar para cá, mas você decidiu pegar essa cruz. Então agora carrega ela. Carrega ela, porque somente quem tem cruz terá coroa. Não existe coroa sem cruz. Louvado seja Deus. O mistério da salvação de Israel, no final aqui, já estou encerrando. O mistério revelado, Paulo revela o mistério de que a cegueira parcial, eu estou falando exatamente do versículo 26
Paulo revela o mistério de que a cegueira parcial que atingiu Israel é temporária e durará até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então foi um mistério que foi revelado para aquele povo. Foi parcial essa cegueira, foi momentânea. É igual quem dirige sabe disso. Ofuscamento momentâneo, quando você bate de frente com o farol do carro, dá aquela cegueira, e a gente é instruído a olhar para o canto direito, olhar para o zóio de gato que está ali no canto, ou para a faixa, para desviar o olhar daquela luz, porque senão a gente não enxerga mais nada. Então perceba, Deus permitiu a cegueira. Eu não tinha pensado nisso, irmão, mas agora foi. Deus permitiu a cegueira, mas se eles decidirem continuar olhando para a luz, se eles não decidirem desviar o olhar, vão continuar cego. A cegueira que era para ser momentânea vai continuar e vai perdurar até o dia da morte deles. Mas é o nosso dever como crente orar por aquele povo, irmãos. Assista um vídeo no YouTube, tem esse vídeo, onde há um homem que ele vai perguntar o que os israelitas, os judeus acham de Jesus. E cada resposta que derem, não se assuste se o seu coração sangrar, porque eles não reconhecem Cristo. Até hoje, João capítulo 1, versículo 12, faz sentido em Israel até hoje. Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me recebeu, dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Até hoje faz sentido lá. Por isso que aquele povo carece de oração, porque é um povo rico. Irmão, nunca conheci um judeu pobre. Se o irmão conheceu, me apresenta um. Israel é rica em recursos naturais, por isso que vive em guerra lá, disputando território, porque é uma cidade que tem riquezas naturais e tem riquezas inestimáveis. E não é à toa, é porque Deus escolheu para ser a nação, para ser o espelho para nós. Então nós temos que orar por eles, e a Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor está sobre aqueles que oram, que abençoam Israel. Então lembre-se sempre de orar. Isso aqui Paulo está dizendo para os gentios. Nós somos gentios. Louvado seja Deus. A salvação futura de Israel, Paulo vai afirmar que todo Israel será salvo, citando Isaías 59, 20 ao 21, para confirmar que um libertador virá de Sião para remover as impiedades de Jacó. Todo aqui significa todos, números. Não, irmãos. Na Bíblia nós precisamos analisar isso muito bem. Tudo, para nós é tudo. Na Bíblia é um vocabulário diferente, uma linguagem diferente, que precisa ser analisada. Então quando fala que todos, é todos aqueles que aceitarem. Como foi escrito para nós, João diz: porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito capítulo 2 vai dizer que a graça de Deus foi manifesta a todos, trazendo salvação. Mas nem todos aceitam. Então a questão é: todos que quiserem ser salvos, todos que aceitarem ao convite serão salvos. Aquele que não entrar, ele não está contando com esses. É apenas aqueles que quiserem ser contado com os tais, como a gente canta, um dos tais. Um dos tais. Pode tu dizer que você é um dos tais, que estará naquele grande dia, naquele grande lugar. Louvado seja Deus. E a aplicação aqui, primeira coisa, gratidão. Precisamos agradecer a Deus. Seja grato pelo lugar que você está,
pelo crente que você tem do seu lado, por essa paz que emana do céu sobre a nossa vida. A gente não tem culpa, né, Alice? A gente não tem culpa, porque Jesus, ele tirou a culpa. Por isso que hoje a gente anda em novidade, anda em paz, porque Deus tirou a culpa. Antes de Jesus vir, todo homem andava com medo. A Bíblia diz isso. Por isso que ele veio. Vai dizer que a cidade de Zebulon, onde havia trevas, que ele viria sobre aquele lugar e haveria luz para todos aqueles que, com medo da morte, tinham medo da morte, porque a culpa gera medo de morrer, medo da morte, a culpa. Não estou falando desse medo natural não, tá, irmãos? Porque medo de morrer, se eu perguntar quem tem medo, todo mundo vai levantar a mão, tá? E é bobeira esse negócio. Tem gente que fala assim: eu não tenho, eu sou crente. Tem sim, porque é estranho, é diferente. É estranho você saber que você está aqui hoje e amanhã pode não estar. É algo que é inexplicável para quem está vivo, nunca experimentou. Então não venha falar de algo que uma experiência incomum, como se fosse comum, porque não é, irmãos. Só sabe quem está lá na glória. Aí você vai ter que chegar lá para poder perguntar, né? Então nós chegaremos no arrebatamento, ou por intermédio da morte, encontro com Cristo. Louvado seja Deus. Então que nós sejamos gratos por essa salvação de Deus. Depois, humildade. Paulo vai usar a figura da oliveira e vai dizer: vocês foram tirados de uma oliveira silvestre e foram enxertados em uma oliveira boa. Mas entendam, vocês foram colocados porque os ramos naturais foram quebrados. E esses ramos naturais foram quebrados, eles são Israel, porque eles desobedeceram e porque eles foram obstinados à vontade de Deus. Mas aí ele faz uma pergunta que nos faz refletir, porque ele faz assim: mas porventura, vocês só entraram, só foram enxertados porque eles foram quebrados? Paulo está dizendo que nós não somos o plano B de Deus. Essa história de que nós só fomos salvos porque Israel não aceitou é mentira. Israel foi a primeira nação, foi aonde Cristo decidiu nascer, onde Ele decidiu viver. Então por isso é o espelho, é o primeiro mundo de Deus. Depois entra nós, mas nós não somos o plano B. Deus nos incluiu quando Ele disse: toda a família da terra será bendita no nome daquele que virá através de ti, Abraão. E toda a família da terra, a terra não está limitada a Israel, é todo o globo, todos nós estamos inseridos, amém? Então que nós sejamos humildes em entender, porque ele fala que se nós formos arrogantes, Deus irá nos quebrar como quebrou Israel. Está no contexto. Do mesmo jeito que Deus quebrou o obstinado lá, Ele quebra o obstinado aqui. Então que nós tenhamos humildade para receber a graça de Deus, e humildade para lidar com a comunidade de Deus, que é a igreja. Depois, missões, que nós venhamos orar pelos judeus que ainda não conhecem a Cristo, para que eles venham conhecer, para que eles venham dar o devido valor a esse Cristo que pisou lá, mas não esteve no coração deles. E pela unidade, irmãos, vivamos em unidade. É a lição prática que nós temos para a igreja aqui, que nós venhamos viver em unidade, independente, preto, branco, amarelo, azul, carioca da gema, carioca da clara, Minas de sei lá da onde, Minas do Sul, Minas da Bahia, não sei, né? Tudo, irmãos, para Deus é a mesma coisa. Deus ama todos. Então que nós venhamos receber
Aí eu vou apelar mais um pouco. Fleumático, sanguíneo, mais o quê? Melancólico, colérico. Isso aí eu vou deixar para um estudo qualquer dia desse. Os tipos de temperamento que há. Todos esses Deus escolheu, e nós precisamos aprender a amá-los e a lidar com eles. Amém? E ser um cooperador de Deus para a salvação deles. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Essa foi a palavra a qual estava hoje agendada para hoje. Na verdade a palavra, que estava agendada era Romanos 11, o que está escrito. Mas o que Deus dá é sempre mais abrangente. Por isso que nós louvamos a esse Deus, porque Ele é rico.